para trabalhar na área. A gente já tinha conversado sobre isso na outra live, né? Que sempre é uma dúvida, consigo trabalhar? Vou aqui jogar algumas profissões. Vamos lá, farmacêutico, professor de educação física, alguma coisa nesse sentido. Eu consigo trabalhar na minha área e como que eu faço um planejamento para mim tentar trabalhar na minha área? Eu já vou responder porque uma coisa aqui tem a ver com aquilo que a gente está dizendo. A segurança no trabalho, eu imagino que não seja segurança física, mas segurança de não ser mandado ser demitido, né? Imagino que seja esse tipo de segurança que ele estava perguntando. Então, o que acontece? Aqui na Itália, claro, aí a gente teria que passar 2 horas somente para falando da história do que aconteceu. Mas assim, aqui na Itália, eles geralmente, tirando aqueles contratos mais básicos, que pode ser a projeto, que pode ser, mas geralmente eles têm contrato determinado e contrato indeterminado. Determinado tem um prazo, e tem algumas regras para você ter o contrato determinado. Determinado significa dizer que tem um tempo e depois termina. Tem um prazo, né? Contrato indeterminado significa dizer hashtag para sempre. Então, assim, por exemplo, isso há 10 anos atrás, antes do Job Act, ter um contrato indeterminado aqui na Itália era a mesma coisa que ter um concurso público no Brasil. Tipo assim, ninguém pode mandar você embora. Agora tá muito mais flexível, mas assim, ó, se a gente comparar com o Brasil, aqui o trabalho é seguro. O difícil é montar tudo. Como é que eu posso dizer? O difícil é entender o mercado de trabalho e entrar. Quando você entra, monta a tua rede, daí você é seguro. É claro que você precisa, né, fazer a sua parte, mas aqui eles têm um contrato indeterminado. Voltando à tua pergunta, você falou assim, Marcela, eu posso trabalhar na área? Pode. A gente tem que ver sempre, personalizar a pergunta. Então, assim, vai depender. Então, eu acho que vocês iriam perguntar isso, mas eu já vou respondendo. Então, a primeira coisa ok, que profissão eu gostaria de fazer? Então, assim, é uma profissão regulamentada ou uma profissão que não é regulamentada? A profissão que é regulamentada é uma profissão, vamos pensar como aquela do médico, né? E tem profissões que não são regulamentadas, como aquela, por exemplo, que a gente pode dizer do setor do marketing. Então, se é regulamentada, é claro que você tem que ir para o EIT, que faz a regulamentação, porque você precisa, né, precisa que aquele ente autorize a tua atuação aqui no Brasil, aqui na Itália. Se é uma profissão não regulamentada, aí as coisas são muito mais fáceis. Né? Então, assim, as coisas é muito mais fácil porque vai depender da tua competência, vai depender da tua, se você sabe procurar emprego ou não, então vai depender mais de outras coisas do que eu inclusive fiz uma live, foi em italiano, mas eu fiz uma live com uma recruiter, vai no meu YouTube ver. Eu fiz essas perguntas porque todo mundo tem medo, né? Tipo, mas eu sou brasileiro, mas vão querer? Gente, é porque o brasileiro, tipo assim, parece que é uma raça, né? Eu não sei, uma coisa assim de outro mundo. Não, a empresa quer saber se você vai produzir. E você tem que saber comunicar, né? Então, assim, o que acontece? Você pode ser muito, 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 muito competente, mas se ninguém sabe, você não vai ter trabalho. É simples assim. Então, a gente está falando de comunicação. Você precisa ser visível. Se você é visível, a empresa vai contratar você, sim. Porque as empresas querem contratar os melhores. Você é o melhor, vão contratar. Tipo assim, não existe essa coisa. Então, assim, a primeira coisa é entender qual é a tipologia da tua profissão, que requisitos eles pedem para você trabalhar aqui. Então, requisitos entra também o nível de italiano, que é aquilo que a gente já falou. O nível de italiano vai depender sempre da profissão que você vai fazer. Né? Por exemplo, eu vou trabalhar como jornalista na Itália. Querido, I'm so sorry. Você precisa escrever e falar muito bem. Né? Marcelo, eu quero trabalhar com programação, né, Java, né? Quero trabalhar com linguagem de programação. Você precisa saber a linguagem de programação, mais do que italiano. Né? Inclusive, essa é uma área que eles estão precisando. Então, o que acontece? Vocês entenderam que é muito personalizado, vai depender muito daquilo que as pessoas estão procurando, né? Ou melhor, vai depender do teu objetivo profissional e daquilo que a Itália está procurando. Assim, parece complexo, mas é possível, né? Você precisa entender um pouco o contexto,
mas é possível sim. Reconhecimento de título. Tem profissões que são reconhecidas, regulamentadas, e tem profissões que não são, né? Então, as profissões que são regulamentadas, advogado, psicólogo, mas, por exemplo, o psicólogo, ele é regulamentado, mas se você vai trabalhar no recurso humano, você não precisa. Sim, tem Tu um tem um artigo artigo, sobre isso, né? um elenco de todas as profissões. O blog ali, ó, foi feito com muito amor, carinho e tipo assim, baseado em coisas verdadeiras. Então, assim, eu não falo da minha história, o que aconteceu com a Marcela, o que, que eu acho que é. Então, assim, a gente não tem achismo, vai ali e pesquisa. Então, ali a gente fez um elenco de todas as profissões que são regulamentadas e aquelas que não são, e aquelas que são regulamentadas aonde você tem que ir para regulamentar. Então, assim, ó, tá aí gratuitamente, tá fácil, né? Só ir lá É. ler. Como é que estão as projeções de trabalho pós-vírus? A tua Então, aqui, opinião? ó, o que acontece? Vocês lembraram daquela velha história que eu falei que a Itália é um país burocrático? Ok. O que acontece? Agora parece que acendeu uma luzinha e eles entenderam que existe uma coisa que se chama tecnologia e informática. Então, Uhum. eles vão precisar de gente nessa área, né, para deixar desburocrática a Itália. E que isso vai ser, olha, se isso acontecer, que eu estou prevendo, olha, bola de cristal, eu estou prevendo, isso vai ser muito bom para a Itália, para a economia da Itália, porque isso é aquilo que bloqueia um pouco a Itália. Então, assim, todo o pessoal da área de engenharia, de informática, da área de tecnologia, hashtag venha para a Itália. Eu nunca falei isso, mas é uma área que realmente eles vão estar precisando. Eles precisam fazer alguma coisa. A gente não pode continuar como a gente estava antes. Né? Tipo Ah, assim, o pessoal que vem do setor bancário começa a trabalhar e fala, meu Deus do céu, a gente faz coisas aqui que a gente fazia 15 anos no Brasil. Tipo assim, de tão lento e burocrático que eles são. Eu acho assim, ó, eu acho que é claro que tem alguns setores que eu acho que vai sentir um pouco mais, mas a gente vai retomar sim. Eu acho que, inclusive, com mais força. Qual o setor que a gente vai sentir mais? Que eu estava prevendo que era o setor turismo, mas assim, que é seguros italianos, né? hum, Então, assim, eles é não viajam para verdade. fora, viaja para dentro. Tá todo mundo viajando, É. independentemente Sim, o turismo interno segue crescendo. crescendo. E agora a gente, depois de 1º de julho, né? A gente abriu para alguns países. Né? Então, a gente está. Obviamente, cuidado, né? Coronavírus existe, mas a gente aprende a conviver com o vírus e a gente não para por causa disso. E pelo incrível que pareça, assim, ó, os feedbacks que eu ouvi, inclusive no meio da crise, eu consegui trabalho, eu consegui trabalho. Eu falei, meu Deus do céu, mas assim, ó, como vocês estão trabalhando da onde? Tá tudo fechado. Mas assim, ó, pelo incrível que pareça, as vozes que eu escuto, depois a gente vai ver as estatísticas, né, quando tiverem, mas as vozes, pelo menos que eu estudo, da temperatura, daquilo que o pessoal diz, assim, parece estar bem positivo. E saber também aproveitar essas oportunidades, entender aquilo que está acontecendo, informação, né? Ver o que está acontecendo para a gente poder, enfim, ter a melhor estratégia e ir para onde eles estão precisando. Mas eu estou muito otimista. E no futuro próximo, a gente vai precisar de todo mundo da área de tecnologia. Vamos dizer que são duas perguntas numa só. Primeiro, faixa etária para conseguir trabalho na Itália, se isso atrapalha, tá? Mas é casada com uma outra pergunta que veio da Laura, ela tem 54 anos, e pergunta se é difícil de conseguir emprego com essa idade dela. Ela tem cidadania italiana e a previsão dela é vir morar em Milão. 54 anos não é um problema, a idade. Eu precisaria saber, que eu deveria ter perguntado, qual é a profissão dela. Mas, de qualquer forma, Milão é um grande centro. Então, assim, tem profissionais que têm um perfil muito especializado. Então, de repente, se vai morar numa cidadezinha do interior ou uma cidade de montanha, não tem trabalho para ele. Né? Então, assim, não é Uhum. nem questão de idade, é questão que não tem empresa para empregar a pessoa. Mas se ela está vindo para Milão com uma boa estratégia, conhecendo, etc., eu não vejo problema. Joia. Então, Então, idade assim, não é problema. não, o problema é a estratégia. O Uma problema é a outra pergunta, estratégia, é conhecer o Marcela, é a mercado. questão sobre agências. Existem agências que recoloquem essas pessoas no mercado de trabalho? Como é que funciona? Quando a gente vem do Brasil, a gente tem uma ideia de como são as agências de emprego e o headhunter.
né? A gente tem uma ideia, assim, aqui na Itália é uma outra coisa. Então, a primeira coisa é que no Brasil tem aquela coisa de pagar também. Eu ouvi muito dos meus clientes dizendo que assim, mas a gente paga, o pessoal encontra emprego. Aqui não Isso aí tem existe. bastante. O pessoal assim, não, mas eu te pago. Você não quero esse dinheiro, não, pelo amor de Deus, não existe. Não existe. Aqui na Itália não existe você pagar para alguém encontrar trabalho. Essa é a primeira coisa. Então, assim, quando você se inscreve na agência de emprego, então, assim, tem várias agências de emprego, e essas agências de emprego, a cada uma delas são especializadas geralmente em setor. Ou dentro delas mesmo, elas têm algumas expertise. Então, elas vão procurar por algum, dependendo do setor. Então, assim, tem empresas que vão procurar setor fashion. Então, assim, setor significa dizer tudo, né? Eles procuram todo mundo, assim, do aquele que a gente chama de operário até o manager, diretor, etc. É claro que as figuras de headhunter aqui na Itália, eles vão estar geralmente procurando figuras muito especializadas ou figuras assim muito, como é que eu posso dizer, diretor, chefe, etc. Então, assim, geralmente headhunters ou figuras especializadas ou figuras de alto nível. E as agências de emprego é um pouco tudo. Mas assim, ó, essa não pode ser a tua única forma de procura, porque essa é a procura menos eficaz. Tipo assim, a pessoa já deixa todo mundo bem. Então, assim, você tem que saber procurar e tem que entender um pouco como funciona o mercado de trabalho italiano. Então, assim, as agências de emprego é uma opção, mas não pode ser a sua única forma de procurar emprego. Please. Quem trabalha com mão de obra, qual seria a mão de obra mais necessária? É isso, mano? Mão de obra está querendo dizer assim, ou agricultura, ou operário, alguma coisa assim? Não sei, ela mandou mão de obra. Eu acredito que o pessoal fala mão de obra de forma geral, tipo garçom. Eu acho que Ok. seria isso. Ok. Vai Acho, não sei. depender. Vai depender. Por exemplo, agora no setor do turismo, agora no verão, né, vai ter um boom. Então, eles precisam de garçom porque vai ter a alta temporada, por exemplo. Né? Então, assim, vai depender um pouco daquilo que a pessoa quer fazer e da onde a pessoa vai morar. Né? Porque, assim, se a pessoa vai morar já perto de onde tem fazendas, aí ali tem a mão de obra de toda a agricultura. Ou então vai trabalhar numa área mais industrializada, ali tem operários, né? Que a pessoa pode estar trabalhando, operário especializado ou não, etc. Marcela, o LinkedIn funciona? Sim. Qual é a tua experiência com... Assim, tem que saber usar LinkedIn, mas LinkedIn é um dos instrumentos que eles procuram. Aqui na Itália, eles usam muito o LinkedIn. Então, assim, é importante ter o LinkedIn, estar presente e usar. Então, assim, eu aconselho ter LinkedIn, sim. Inclusive, em várias línguas, não sei se você sabe, mas você pode colocar, né, tipo, em português, italiano e inglês. Tá. Eu vou responder uma pergunta da Jo, que nos fez uma pergunta mais no início, se a gente conhece pessoas que moram um pouco no Brasil, um pouco na Itália. Sim, a gente conhece, nós temos inclusive uma amiga, não necessariamente ela mora no Brasil, ela mora na Inglaterra, né, Mari? Ela mora na Inglaterra um tempo e passa um outro tempo aqui. Existem sim pessoas que fazem isso. Na verdade, eu conheço mais de uma que faz isso. Fica um tempo lá e um tempo aqui, acabam trabalhando online, que ainda trabalha, no caso dessa nossa amiga, né, o que facilita a questão que tu falou antes, né? Na questão do trabalho remoto, hoje a gente recebe muito cliente também que trabalha via remoto. Então a gente conhece, Jô, a gente conhece, sim, com certeza a Marcela também deve conhecer. Bom, tu, né? Tu trabalha assim, né, Marcela? Sim, agora principalmente, porque antes eu fazia toda a parte de consultoria nas empresas, indo nas empresas, né? Agora eu tô inclusive meu outro trabalho, estou fazendo todo online, mas eu tô seguindo duas pessoas que eles têm trabalho online, então assim, eles vão vir para a Itália com trabalho, né? Também tem essa realidade, né? Que isso obviamente acontece, why not? Por que não? Marcela, tem uma pergunta aqui que falam sobre a equivalência de diploma para o ensino médio, se é necessário para a pessoa prestar concurso. Mas eu acredito que para prestar concurso, primeiro tu tem que ser cidadão. Cidadão, exatamente. 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 Tem que ser cidadão italiano para prestar concurso. É um pouco antes, né? sim. E a equivalência de diploma também tem que ter uma equivalência de diploma, porque no Brasil nós temos 9 anos de
de primeiro grau, né? 9 e 3. Mais 3 de segundo grau. Aqui é um pouco diferente, aqui são 8, depois 5. Depois mais 5. Sim. Então, o que a gente vê é que aqui se estuda um pouco mais que no Brasil. Exatamente. É claro, o concurso público, daí vai ter os requisitos do concurso público, como, por exemplo, ser cidadão italiano, mas assim, ó, com relação, é claro que aconselho sempre a pessoa fazer todo o processo, né, de traduzir, trazer todo o documento aqui, mas tudo vai depender daquilo que você vai fazer. Então, por exemplo, se você vai continuar estudando, é importante comprovar os estudos, né? Mas se você vai trabalhar, assim, ó, eles querem saber se vocês querem trabalhar. É importante você ter o documento aqui, mas assim, eles não vão fazer esse cálculo de anos. Concurso público é outra coisa. Trabalho normal, eles vão fazer cálculo de anos. Eles querem saber se você tem que trabalhar. Você sabe trabalhar. Eu trabalho hoje e ninguém nunca me pediu o meu diploma. Tipo assim, eu poderia ser formada em absolutamente nada. Tipo assim, eu me formei com o máximo de votos que tinha, com LOD, com não sei o quê, ninguém nunca pediu meu diploma. Da raiva. Se soubesse, não tinha estudado, tinha feito de qualquer jeito. Então, assim, é importante a gente ter. Então, não estou dizendo assim, então vou vir de qualquer jeito. Não, não venha de qualquer jeito. Eu tenho todos os documentos, eu estudei aqui, né? Eu tenho todos os documentos, tudo certinho. Mas, assim, ó, eu estou querendo dizer, assim, que a coisa mais importante é você saber fazer, né? Então, isso vai depender de profissões não regulamentadas, vamos lá. E profissões, tipo, como ela chamou aí, de mão de obra. Importante que você saiba fazer. Região de Bolonha, como é que é para trabalho? Também uma outra pergunta, e eu já te faço talvez a última pergunta. Quando tu faz a tua análise, né, quando as pessoas te procuram para assessoria de trabalho, né, tu olha de forma geral para a Itália ou tu olha por regiões específicas conforme o que a pessoa te procura? Personalizado. Porque não existe, tipo assim, é difícil responder como é Bolonha para trabalho, por exemplo. Porque é trabalho do quê? Então, assim, quanto mais geral, mais é difícil responder. Então, assim, no geral, na Itália tem trabalho. Então, assim, você tem que entender que tipo de profissão você é. Então, se a gente tem um trabalho de escritório, assim, tem escritório em toda a Itália, então, você depende daquilo que você vai fazer. Mas o trabalho é personalizado, sim. A gente começa sempre, o meu trabalho é sempre começar de dentro. Ok, esquece a Itália, vou olhar você. O que competências você tem, o que você pode fazer. Então, assim, a gente vai estudar o perfil da pessoa, aquilo que a pessoa pode fazer, e depois a gente começa, ok, aonde que a gente começa a dar match, né? Então, o que você pode fazer na Itália? E a gente vai montando, mas a gente primeiro tem que olhar pra gente, não é a gente olhar pra Itália e desesperado, não. É olhar pra gente, que competências eu tenho, o que eu posso fazer, e daí a gente pode ver aonde, o que, na Itália. Mas tudo começa com você. Hashtag isso é importante. Isso é importante, porque geralmente a pessoa pensa na região, né? Para depois eu trabalho naquela região. Eu quero ir para Bolonha, então eu vou procurar coisa em Bolonha. Aí depois você nem tem competência para fazer aquilo que eles estão querendo lá. Por isso que você tem que olhar para você. Você tem que olhar, tem que jogar em casa. Quando a gente joga em casa, a gente é mais forte. Então a gente precisa entender qual é a nossa força. Aí daí a gente começa a entender como que eu vou comunicar essa força para a Itália. O pessoal botou aqui agora, botaram torneiro mecânico. Se falta mão de obra na Itália para torneiro mecânico. A minha experiência, que eu vejo, é uma área boa, né? Porque a gente acompanha. Não sei se tu compartilha. Sim, essa área é boa. Toda a parte de mecânica, né? Principalmente aqui na Ligúria tem bastante isso. Sim, exatamente. Principalmente aqui na Ligúria tem bastante por causa da questão naval, né? A questão aqui na Ligúria tem Gênova, La Spezia, a questão naval é bem forte. Então, vamos agradecer a todo mundo, agradecer principalmente tu, Marcela, muito obrigado. Mais uma vez, obrigadão. Olha, sensacional. Muito obrigada a todo mundo que ficou aí, que ajudou, inclusive, fazendo perguntas para animar aí. Tchau, uma boa noite a todos.